Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão, sessão da primeira Câmara Julgadora. Hoje é dia 30 de janeiro de 2026. Desejo um bom dia a todos os presentes, um bom dia especial à secretária Elisângela Oliveira, à doutora Gerluce, representante da Fazenda Pública, e a todos os conselheiros presentes, a conselheira. Hoje, na pauta ordinária, nós estamos com dois processos a serem apreciados. A doutora Gerluce, pode ligar a câmera, por favor? Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Dia. Linda. Então, nós vamos iniciar com o item 1 da pauta, é o recurso voluntário 72 de 2026, a recorrente é JK Atacadista de Alimentos Limitada, da relatoria do conselheiro Távalo Medeiros Damasceno, que substitui o conselheiro Nilson Castro neste momento. Para representar a Fazenda, nós estamos com a doutora Gerluz Castanheira. Quando o senhor estiver em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o relatório, conselheiro? Obrigado, senhora coordenadora. Em nome de quem estendo cumprimento a todos, muito bom dia. Que cuide-se de recurso voluntário interposto por JK Atacadista contra a sentença que julgou procedente o lançamento fiscal após revisão diligencial, exigindo o ICMS no valor de R$ 353.578,05, acrescido de multas à alíquota de 25% sobre a base de cálculo revisada. Constam os autos que o lançamento teve origem em fiscalização que imputou ao sujeito passivo a omissão de registros de entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária no exercício de 2018, inicialmente apurada em valor comercial de R$ 4.737,00, já acrescida de IVA, da qual resultou a exigência de ICMS de R$ 1.279,01 e multa no mesmo valor, totalizando aproximadamente R$ 2.558, conforme detalhamento constante no auto de infração. Em sede de impugnação, a contribuinte alegou o erro de fato na auditoria por desconsideração do estoque final de 31 de dezembro de 2018, ilegalidade do uso de índices presumidos para a composição da base de cálculo, nulidade formal do lançamento, caráter confiscatório da multa aplicada e necessidade de realização de diligência fiscal. O julgador singular, ao verificar que a auditoria inicial não contemplou os dados do estoque final informados na AFD, converteu o julgamento em diligência para a revisão dos levantamentos fiscais. Em resposta, a autoridade fiscal refez a auditoria específica de mercadorias, incluindo os estoques finais anteriormente desconsiderados, o que resultou na majoração da base de cálculo para R$ 1.311.694, com consequente apuração de ICMS devido no valor de R$ 353.578,05, mais multa, substituindo integralmente os valores originalmente lançados. O resultado da revisão diligencial foi regularmente comunicado ao sujeito passivo, inicialmente por intimação direta e posteriormente por intimação em nome do seu advogado constituído. Em ambas as oportunidades, o contribuinte não apresentou manifestação. Na sentença, a autoridade julgadora entendeu que a diligência fiscal sanou o erro apontado na impugnação, reconheceu a regularidade da metodologia de auditoria adotada, afastou a alegação de nulidade formal e de inconstitucionalidade da multa e julgou procedente o auto de infração com os valores revisados. Intimado da sentença, o sujeito passivo ele interpôs recurso voluntário, reiterando as teses já apresentadas na impugnação e sustentando adicionalmente que a diligência fiscal realizada seria insuficiente e desprovida de fundamentação técnica adequada, requerendo a realização de nova diligência fiscal por auditor estranho à lide, com vistas à apuração dos fatos. Alegou ainda a ilegalidade da utilização de critérios presumidos, IVA e IBL,
para a apuração do crédito tributário, defendendo a prevalência do valor real das operações, com fundamento na jurisprudência do STF, especialmente o tema 201, pugnando ao final pela improcedência do lançamento. Em suma, a recorrente requer o reconhecimento da nulidade do lançamento, no mérito, a improcedência total do auto de infração, subsidiariamente a realização de diligência fiscal, o afastamento ou a revisão da penalidade aplicada. Ao relatório, senhora coordenadora. Pois não, conselheiro, muito obrigada. Doutora Gerluz Castanheira, bom dia. A senhora está com a palavra para a sua sustentação. Questão de ordem, senhora coordenadora, me parece que está faltando um conselheiro, não? Não, tá não, doutor Emi. Estamos em 2 e 2. Ah, o Távalo entrou no lugar do Nilson, né? Isso. Assim, Aham, muito obrigada. desculpa, Não, imagina. desculpa a interrupção. Imagina. Pois não, doutora Gerluz? Novamente, né? Bom dia a todos. No recurso voluntário, o primeiro pedido é uma declaração de nulidade por insegurança e cerceamento, alegando erro formal na constituição do crédito tributário, que não consta aí, né, no auto-infração, o valor da base de cálculo e qual seria a alíquota aplicada para se chegar ao valor do imposto, descumprindo o que determina o inciso 4 do artigo 8º da Lei 16.469 de 2009. Bom, o auto de infração é um instrumento de lançamento muito bem conhecido por todos nós. No detalhamento aí do crédito tributário, no campo E, tem aí o valor da base de cálculo, e no campo F, o percentual da alíquota aplicada. Esses valores, eles são apurados na auditoria específica de mercadoria, né, no relatório de conclusão, e estão aí no campo 14, onde tem o valor unitário da omissão de entrada, e o campo 16 também a alíquota aplicada. Portanto, está bem clara aí qual a base de cálculo e a alíquota utilizada para cálculo do imposto. Ela apresenta ainda dois fundamentos, né, que ela inclui como pedido dentro do pedido de nulidade, mas que a Fazenda Pública entende se tratar de mérito. O primeiro deles é que a auditoria teria desprezado o valor real de comercialização, ou seja, que a base de cálculo que foi incidente do ICMS para calcular o valor do negócio praticado tem que ser o valor de venda. E que aqui nos autos foi utilizada uma base de cálculo acrescida do IVA em afronta à tese firmada no Supremo Tribunal Federal, que diz que a base de cálculo na substituição é o valor praticado na operação de venda. Bom, nós temos aí uma auditoria específica de mercadoria que acusou omissão de entrada, ou seja, adquiriu mercadoria sujeita à substituição tributária sem pagamento antecipado do imposto. E o sujeito passivo efetuou vendas sem débito. E isso só pode acontecer, né, a saída sem débito se já tiver retido o imposto anteriormente. O que diz o tema do STF o contribuinte traz aí alegando que a base de cálculo tem que ser de acordo com essa decisão? Estou lendo aqui, ó, a tese jurídica do tema 201, firmada em sede de repercussão geral, é a seguinte: é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, a recorrente tem razão. Nas mercadorias sujeitas à substituição tributária, o valor que tem que ser considerado é o valor efetivo de venda. E o que a gente vê aí na auditoria específica de mercadoria? Nós pegamos aí a conclusão, olhamos para o campo 11. O campo 11 tem o código da metodologia de cálculo utilizada para se calcular o valor unitário da mercadoria. E no rodapé dessa mesma conclusão, tem aí o que cada código representa. Então, olhando para a auditoria, a gente tem aí que o valor unitário foi calculado usando a metodologia com o código 5. O que é o código 5 que está no rodapé? Média das saídas. Então, qual foi o valor unitário que o fiscal utilizou? Ele pegou todas as saídas do contribuinte, valor total, dividiu pela quantidade de saída e achou a média da saída, que é
efetivamente o preço de venda. Então, a auditoria está de acordo com aquilo que é o tema do Supremo Tribunal Federal. Em alguns produtos, temos o código aí para cálculo do valor unitário 4. E o que diz esse cálculo? É a média das entradas mais o ILB, que seria o quê? Valor de venda. E aí até tem um erro, o fiscal esqueceu de colocar o ILB, ficou pelo valor de entradas. Então, pela média das entradas. Então, inclusive, a menor do que deveria, né? Então, o valor do produto aí utilizado para calcular a base de cálculo do imposto retido está correto. Não vejo não tem qualquer erro. A segunda alegação do contribuinte é que não foi observada a instrução de serviço 15/2009 da SAT na execução da auditoria específica de mercadoria, vez que não constava, né, o estoque final de 2018. Tal alegação aí em fase de impugnação ainda, em primeira instância, acarretou uma diligência, né, nos termos do despacho 3421 do julgador singular. A auditoria foi revisada, foi considerada o estoque final de 2018 apresentado pela autuada, o que inclusive acarretou, né, um acréscimo aí no valor do crédito tributário. Só chamando a atenção que esse acréscimo, ele é permitido pela nossa legislação no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 16.469, que diz que qualquer alteração no crédito tributário ainda na primeira fase é permitido. Por quê? Porque daí, né, vai ser aberto todos os prazos para o contribuinte dele se defender dessa alteração. Com base nessas alegações, ele requereu ainda a realização de diligência por fiscal estranhalite. A Fazenda Pública não vê nenhum motivo para nova diligência, pois a recorrente não trouxe nada, né, concretamente, nada de forma pontual que a justificasse. O único pedido de diligência era por ausência do estoque final de 2018 e esse já foi realizado na instância anterior. Então, senhores, a Fazenda Pública requer dos senhores que seja rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, rejeitado o pedido de diligência por ausência de fundamentação e que julguem procedente o lançamento, confirmando a decisão singular, né, que acatou a revisão de folhas 47 a 89, ICMS no valor de R$ 353.578,05. É como se manifesta a Fazenda Pública, senhora coordenadora. Obrigada, doutora Gerluce. Eu questiono aos conselheiros se há necessidade de conferência no presente julgamento. Não havendo necessidade de conferência, inicialmente, conselheiro Távolo, eu questiono se há um pedido também dentro do mérito de redução da multa pelo caráter confiscatório ou se Sim, é apenas mérito. Existe, né, isso. esse pedido. Pois não, o senhor pode, por favor, apresentar o seu voto. Obrigado, coordenadora. Evitando ser repetitivo, conforme já muito explanado aqui pela representante fazendária, eu acompanho integralmente o seu entendimento, né, no sentido de que não há nulidade a ser reconhecida no lançamento, tampouco cerceamento do direito de defesa, uma vez que o procedimento fiscal ele observou os requisitos legais, tendo sido oportunizado ampla manifestação ao sujeito passivo. Do mesmo modo, entendo não se mostra cabível a realização de nova diligência, porquanto que já foi realizada e foi suficientemente para o esclarecimento dos fatos e saneamento das questões suscitadas. No mérito, restou devidamente caracterizada a infração consistente na omissão, né, de registro de entradas de mercadorias, sujeita ao regime de substituição tributária, sendo legítima a metodologia fiscal adotada para a apuração do crédito tributário, inclusive quanto à utilização de critérios estimativos previstos na legislação aplicável. A multa de 25% sobre o valor da operação, conforme é legal, conforme
delimitado, né, no artigo 71, inciso 7, letra I do CTE. E assim, diante do exposto, senhora coordenadora e conselheiros, eu rejeito as preliminares de nulidade do lançamento e cerceamento de defesa, rejeito o pedido de realização de nova diligência. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedente o lançamento revisado. É o meu entendimento, senhora coordenadora. Muito obrigada, conselheiro. Conselheiro Ítalo, como vota? Inicialmente, desejar um bom dia a todos. Vou acompanhar o voto do conselheiro relator integralmente, apenas fazendo algumas considerações, como bem salientou o relator, até para não me tornar repetitivo. De fato, a explanação feita aqui pela representante fazendária foi bem completa em relação aos pontos trazidos pela defesa, né? De fato, não há que se falar em nulidade, não houve cerceamento, o passivo foi corretamente intimado, teve oportunidade de vir em ambas as instâncias, né, apresentar a sua defesa. Não há qualquer tipo de insegurança, no sentido de que o trabalho teria sido feito de forma indevida ou que não tivesse observado os requisitos legais. Então, de fato, a autoridade fiscal é competente, ou seja, não há que se falar em nenhum tipo de nulidade no presente processo, presente lançamento. Em relação ao pedido de diligência, também há de ser rejeitado, também já dito pela representante fazendária. O ofício passivo não trouxe absolutamente nenhum documento, prova ou contraponto ao trabalho realizado pela fiscalização, né? Na verdade, ele traz algumas questões, vamos dizer assim, de direito, em relação às supostas falhas que poderiam ter ocorrido na elaboração da autuação e depois na própria revisão fiscal, né, que alterou o valor original, e todavia não trouxe um contra-levantamento ou mesmo apontou qualquer tipo de equívoco, né, realizado pelo revisor no seu trabalho revisional. Então, de fato, não há necessidade de saneamento desse processo, que está em plenas condições de ser julgado, motivo pelo qual também há de ser rejeitado esse pedido de diligência. Finalmente, com relação ao mérito, basicamente ele traz 3 pontos, né, a serem considerados, também já foram abordados pela doutora Gerlúcia, eu vou apenas reforçá-los, né? De fato, em primeiro lugar, o grande ponto que poderia implicar em algum tipo de erro no levantamento realizado foi aquele apontado pela defesa lá na primeira instância, que de fato havia ausência, né, do estoque final em relação ao período de 2018. E isso foi justamente o fundamento da primeira diligência determinada ainda na fase inaugural, para que fosse corrigida essa questão. E tanto foi dado razão ao sujeito passivo que se promoveu um novo levantamento de auditoria específica, né? Justamente porque, de fato, a primeira estava equivocada. E, em decorrência dessa revisão fiscal, desse novo levantamento, os valores foram até substancialmente alterados, né? Uma vez que, ao se considerar o estoque, a omissão de entrada acabou aumentando o seu valor. Esse outro ponto que ele também alega de não ter sido observada a instrução de serviço, né, que trata do manual de auditoria, também já foi bem colocado pela doutora Gerluce, né, foram observados sim o manual de auditoria, foram realizada auditoria específica nos moldes prescritos pela legislação. E, finalmente, essa questão que ele fala da base de cálculo, como também já bem salientou a doutora Gerluce, né, a base de cálculo foi feita com base na média das saídas e, em alguns casos, na média das entradas. Então, cai por terra o fundamento arguído pela defendente de que não teria sido respeitado, né, a decisão do próprio Supremo em relação à necessidade de observância do preço praticado na operação, né? Fala, inclusive, em uso de pauta de valores, etc., o que não foi o caso aqui. Então, apenas com essas considerações, né, para não me alongar mais, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro relator. Obrigado. Muito obrigada, conselheiro Ítalo. Conselheiro doutor Emi César Baiocchi, com voto. Senhora coordenadora, eu acompanho o voto da relatoria do senhor Távora, porque ele complementa tudo que a própria doutora Gerluce já havia dito. Muito obrigado. Pois não, muito obrigada, conselheira Virgínia. Bom dia, coordenadora. Estendo meus cumprimentos a todos que participam dessa sessão de julgamento, em especial
a doutora Gerluz, que representa a Fazenda Pública, os que aguardam na sala, nossa secretária e todas as pessoas que nos acompanham. Eu também vou acompanhar o voto do conselheiro Távolo com os acréscimos feitos pelo revisor conselheiro Ítalo. Agradeço. Muito obrigada. Então, anunciando o resultado, a primeira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita o pedido de diligência, afasta a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento para manter a decisão singular pela procedência do lançamento. Rejeita também o pedido de redução de multa aplicada pelo caráter confiscatório. É este o resultado para o presente julgamento. O processo seguinte a ser apreciado, um momento, por favor. É o recurso voluntário 73/2026, a recorrente é também JK Atacadista de Alimentos Limitada, e agora com a relatoria do conselheiro Bruno Napoli Carneiro, em substituição ao conselheiro Emir César Baiocchi. Então, nós continuamos com a doutora Gerluce, representando a Fazenda. Peço que o senhor, então, apresente o seu relatório quando estiver em condição, conselheiro. Bom dia, coordenadora. Que me aproveito para estender meus cumprimentos aos demais conselheiros, conselheira Virgínia, né, também, em especial doutora Gerluce, Elisângela, doutora Emília e doutor Távolo, que está na sala de espera, todos que nos acompanham nessa sala de julgamento. Eu gostaria, coordenadora, de me abster da leitura do relatório e propor a extensão do julgamento deste processo da relatoria do conselheiro Távolo, tendo em vista que é o mesmo sujeito passivo, as mesmas argumentações trazidas, né, no recurso voluntário desse processo da, do primeiro da pauta vieram também trazidas agora pelo sujeito passivo nesse meu processo. O que muda é a questão do ano, né? O ano do meu do período do ano de 2017 e esse dele de 2018. Então, gostaria de propor essa pedido de extensão, por favor. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Eu questiono a doutora Gerluz, está de acordo com a extensão do julgamento ou se gostaria de acrescentar algo mais em sua sustentação? Não, a Fazenda Pública concorda, realmente os processos são idênticos, muda só o exercício fiscal, né? E uma diferencinha aí é que ele pede uma nova diligência, mas no processo anterior teve motivo para fazer a diligência, a ausência do estoque final de 2018, e aqui ele pede uma nova diligência, mas não apontou nada, não tem nenhum motivo. Então, do mesmo modo, tem que ser rejeitada. E aqui a diferença também com relação ao mérito é que houve uma revisão em primeira instância, né? E aqui o auto é parcialmente procedente, ICMS no valor de R$ 47.898,72, igual acatando decisão singular, e com qual a Fazenda Pública, inclusive, em primeira instância, já havia concordado. Então, sim, senhora coordenadora, a Fazenda Pública está de acordo com a extensão. Eu só vou pedir que a senhora repita o valor da parcial procedência, por favor. R$ 47.898,72. De ICMS ou de multa formal? ICMS. ICMS. Obrigada. Muito obrigada, doutora Gerluce. Então, a doutora Gerluce também está de acordo com a extensão, apenas apontou algumas pequenas diferenças em relação ao processo anterior, mas as matérias sendo as mesmas e o julgamento, pelo que o relator nos colocou, né, é o mesmo entendimento. Eu gostaria de saber dos conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, nós passamos à coleta dos votos
e o doutor Bruno já se manifestou, né, em relação à extensão do julgamento anterior. É essa a posição. Gostaria de fazer algum acréscimo, conselheiro? Não, perfeito. É isso mesmo. Eu gostaria só de é, confirmar, né, as informações apresentadas pela doutora Gerluz, tendo em vista que no meu processo teve realmente essa parcial procedência em relação à revisão que foi feita, e no caso do doutor Ítalo, o doutor Távalo também teve revisão, e só que lá foi procedência total, e no meu parcial. Mas é só isso mesmo. Muito obrigado. Pois não, muito obrigada. Conselheira Virgínia, como vota? Agradeço a palavra novamente, conselheira Mislene. Eu estou de acordo com o encaminhamento, né, sugerido pelo conselheiro Bruno. De fato, esse processo é praticamente idêntico ao processo anterior que acabamos de julgar. Trata-se de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, que foi feito a auditoria específica, no caso, e o exercício aqui, conforme o doutor Bruno mencionou, seria o exercício de 2017. Neste processo também houve uma revisão em primeira instância. Essa revisão acarretou numa redução significativa no valor do ICMS. O valor inicial era de 119.475,33 e passou a ser o valor de parcial procedência informado, inclusive, pela representante fazendária, com o qual eu concordo. Inclusive, só para fazer um destaque, na revisão que foi efetuada, da conclusão, restou apenas uma mercadoria só com omissão de registro de entrada, que consta aí nas folhas 50 a 56, é o resultado da revisão da primeira instância. A sentença foi acertada no sentido de dar parcial procedência, o sujeito passivo venha novamente, conforme no processo anterior, alegando, fazendo um pedido de diligência, não é possível acatar esse pedido, tendo em vista que ele não trouxe qualquer documentação, qualquer contra-levantamento que pudesse afastar, né, a parte que ficou de procedência no processo. Então, eu estou de acordo, foram 4 pedidos que ele fez, de diligência, cerceamento do direito de defesa, mérito e multa de caráter confiscatório, assim como no outro processo. Então, eu estou de acordo com o encaminhamento de extensão do voto nesse processo especificamente, de parcial procedência. Agradeço. Muito obrigada, conselheira. Estão de acordo o conselheiro relator e a conselheira revisora quanto à extensão do julgamento anterior. Eu questiono aos conselheiros se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, nós anunciamos o resultado. A primeira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita o pedido de diligência e afasta a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento para manter a decisão singular pela parcial procedência do lançamento no valor de ICMS de R$ 47.898,72, rejeitando também o pedido de redução de multa aplicado pelo caráter confiscatório. É este o resultado para o presente processo. Não havendo mais processos a serem apreciados, nós agradecemos a presença da doutora Girluce conosco. Obrigada e nós nos vemos daqui a pouquinho na pauta complementar, né? Sim, Até mais. obrigada. Nós temos, então, para aprovação, um acórdão do conselheiro, da lavra do conselheiro Nilson Castro Marinho, CLT, Cinefoto Limitada, em recuperação judicial, Solidários Luiz Carlos Davi Gomes, processo 4011, 701, 512. Eu questiono se está em condição de aprovação. Em condições, senhora coordenadora. Muito obrigada. Também temos uma resolução para aprovação no dia de hoje. A resolução ficou numerada com o número 14 de 2025. A proposta foi da sessão de 22/1 de 2026. O processo é o número 4012.001.529.67, recurso voluntário 6326, da recorrente comercial de alimentos Valeriane Oliveira, da propositura da conselheira Virgínia Pereira. Eu questiono se está em condições.
Em condições, senhora coordenadora. Então, consideramos aprovados o acórdão e a resolução. Não havendo mais outros trabalhos nem processos a serem apreciados, considero encerrada, então, a presente sessão, convocando a próxima para as 9h30, ainda hoje, que é a sessão complementar. Muito obrigada.